Agora vamos falar de uma coisa muito séria, asquerosa, né? Parabéns ao pessoal da UOL e da Globo.com pela reportagem maravilhosa. O repórter Lucas, lá da Itália, desculpe o seu sobrenome, mas foi uma das melhores coisas. Eu fiquei orgulhoso de ser jornalista quando o Santos contou um monte de conversa aí, dizendo que o caso do Robinho estava em segredo de justiça. Não é verdade, está aberto. E um repórter do Globo.com, eles nunca imaginaram que o repórter fosse Lucas Ferraz. O Lucas está lá na Itália, parabéns para ele. Foi atrás, isso é jornalismo. Foi lá, conversou com a juíza do caso e como não era segredo de justiça, ele trouxe depoimentos de uma... fizeram uma interceptação no telefone do Robinho, com o Falco, que é o outro condenado no caso aí, e as conversas são asquerosas. No carro também, Flávio. Colocaram microfones também no carro do Robinho. Isso. Robinho falando para o tal do Jairo, que é o cara que tinha o camarim lá. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem o que aconteceu. Essa é uma das frases que ele falou. Jairo fala, mas você também transou com a mulher. Robinho, não, eu tentei. Jairo, eu vi você colocando na boca dela. Ah, isso não significa transar, responde Robinho. Falco, que é um dos que está... Esse é o condenado junto com o Robinho. Falco, não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar de pé. Ela estava realmente fora de si. Robinho, sim. Ai, gente, que coisa horrível. É muito asco, né? Muito asqueroso, né? Mas não bastou isso, não. Ele ainda deu uma entrevista para o UOL e falou um monte de asneiras. Vejam, acompanhem o que esse cara teve a coragem de falar publicamente. Acompanhem. Meninas, vocês que defendem o direito das mulheres, ouçam o que esse cara pensa sobre as mulheres. Dá uma olhadinha. Não tive relação sexual com ela, não. A gente teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, para vender jornal, para vender revista, obviamente que eu mudei muito, de 7 anos para cá, isso aí aconteceu em 2013, e o ser humano muda, então eu mudei para melhor. Então, a questão é, qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi de não ter sido fiel à minha esposa. Não cometi nenhum erro de estuprar alguém, de abusar de alguma garota ou de sair com alguma garota sem o consentimento dela. O X da questão é qual é o crime que eu cometi? Se eu fiz alguma coisa sem o consentimento da garota. Entendeu? Esse é o X da questão. Então, não sendo, deixando de responder a sua pergunta, mas realmente é muito difícil de responder algo que aconteceu há 7 anos atrás. Então eu tenho absoluta certeza que jamais eu toquei em alguma garota sem com que ela quisesse. Muitas coisas que estão falando eu realmente não lembro, mas que houve um contato entre eu e ela, houve sim. Não foi, não é que eu não houve, eu não estou negando isso. O que não houve foi algo que eu fiz forçado com ela. Existem provas da sua inocência, sim ou não? Olha, os meus advogados estão lutando para isso e tem muitas provas. Claro que não posso te abrir mais porque está em segredo de justiça, mas com certeza, num futuro aí, bem breve, vou provar minha inocência para todos aqueles que me amam. Não há segredo de justiça, é mentira. Não há segredo de justiça, é um processo aberto. Tanto que o Lucas Ferraz, ele teve acesso ao processo, trouxe todas as transcrições e falou com a juíza. Mentira. Que crime você cometeu, Robinho? Leia a sentença. Estupro. Simples. Ah, não cometeu? Prove. Você tem mais duas ocasiões. Agora, o mais importante, e até acredito, espero, rezo para que você realmente tenha mudado, porque isso que você fez, ele fala que agora não tem mais nada. Tem as mulheres que nem mulheres são, esses grupos feministas. Os grupos feministas são mulheres, sim, mulheres sérias, mulheres que se respeitam. E elas têm por elas o respeito que você não tem por mulheres, a não ser a sua filha, sua esposa e a sua mãe, que você cita toda hora. E cita Deus. Vai devagar, né? Vai devagar. Mas eu até acredito que mudou, espero que tenha mudado, porque não dá para ser asqueroso a vida inteira. Eu espero que ele tenha evoluído, pelo menos minimamente. Mas isso não o coloca em condição de jogar no futebol. O futebol brasileiro já está podre demais para ter mais isso. Mas, de qualquer forma, ele tem ainda 2 instâncias para tentar provar que ele é o coitadinho que ele faz essa cara aí. Né? E essas frases que fazem parte do processo, que resultaram na condenação do Robinho por 9 anos em primeira instância, aí dá para entender por que a advogada, em entrevistas à imprensa, não só aqui, para outros veículos também, dizia que ela não podia revelar detalhes do processo porque estavam em segredo de justiça. É melhor não é verdade. Revelasse, então, né? Porque justamente o que foi revelado
é muito complicado É você fazer uma estarrecedor. defesa. Não é Estarrecedor. verdade. Não, que Não é legal, é segredo de Celso, justiça. Não legal há que segredo a de Gazeta justiça. aqui, ó, deu o direito semana passada. Sim, Claro. abriu espaço para ela. E aí, quando o Robinho fala, mudei para melhor, isso foi há 7 anos, que bom que ele mudou para melhor, mas isso não apaga O que ele eventualmente aconteceu É. 7 anos atrás. Não, a gente não sabe se mudou para melhor. Ele está dizendo, tomara, né? Tomara. Não, e quando ele fala assim que, não, eu só traí a minha esposa. Quer dizer, então ele está anulando a besteira que ele fez com a menina? Não, a menina... Ele não está sendo julgado pela traição em relação à sua esposa. Ele está sendo julgado pelo a ato de menina, estupro. ele trata com desprezo total. É como se ela não existisse. E outra, se ele não fez isso, ele foi um cúmplice do ato, porque vários outros fizeram. Esse Agora, é o X da questão. mas ele fez, E, ele faz. porque para ele o sexo oral ali não é um estupro, e porque é um sexo oral e não havia o consentimento dela, pelo que ele disse, porque ela estava totalmente fora de si. Isso. E na legislação brasileira, isso é o estupro de vulnerável. Vulnerável, por quê? Porque o artigo 217, ato libidinoso com menor de idade, que não é o caso, mas incorre na mesma pena, é uma agravante. Quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Claro, eles não está sendo julgado aqui pela nossa lei, mas aqui no Brasil isso seria um crime muito sério, também de 8 a 15 anos, com uma punição. E ele foi ali, sabia o que estava acontecendo, estava vendo o que estava acontecendo. Se a pessoa está sem condições, não sabe o que está se passando, você vai fazer com ela? A defesa, pelo que o Lucas apurou, hoje eu ouvi uma entrevista bem bacana do Lucas, ele disse o seguinte, a linha de defesa do Santos, aí a doutora Marisa é uma advogada respeitável, deu uma bela entrevista pra gente aqui, a gente agradece, e ela está fazendo o papel dela. Claro, Ok, ela nenhum tá problema. trabalhando. A tese da defesa parece que não foram eles que deram bebida pra moça. Isso é verdade. Até porque isso é pior ainda. Mas porque aí- parece que isso realmente eles não fizeram. Tá. Isso eles não fizeram. É a única coisa que eles têm Então para se eles podiam defender. ter sido cavalheiros e homens de verdade, colocado a moça num táxi e mandado ela para casa. Ou não Agora- se envolver com ela, simplesmente. Claro. E A não gente- falar pra ele agora, em depois meio a das tudo coisas. isso, a pergunta que fica, e aí entra a questão da gestão de um clube de futebol que tem patrocinadores, que tudo. Não deveria ter o gestor um cuidado maior de apurar realmente detalhes do processo antes de assinar um contrato? Não, mas o Santos e achava tudo que estava mais? normal. A gestão do Santos achava isso. O Santos não foi gentil. O Santos cedeu porque o pessoal da grana, os patrocinadores pularam fora, começaram a ir graças à pressão das jornalistas brasileiras. É. Principalmente. Parabéns às meninas. Foi muito legal. Foi muito bacana a posição das meninas, uma postura bacana, firme. Não entraram nas cascatas do Robinho, nem na conversa mole que o Santos estava jogando. E foram firmes, e a partir daí foi feita a apuração e caiu a máscara desse E rapaz. sabe, Flávio, na semana passada, quando a gente estava comentando sobre isso aqui no Mesa Redonda e a gente discutindo o programa antes do ar, eu estava defendendo o Robinho assim, eu falei, gente, mas ele foi julgado em primeira instância, foi condenado, mas precisamos ver exatamente o que aconteceu. Aí depois saiu os áudios, o negócio aí, Mas a com conversa. os áudios, meu Deus, com aquilo que está escrito, aquilo ali é algo tão assim deprimente que não. Aí não. Eu não me você surpreendo sabe? nem um pouco. Você sabe disso. Sabe quando você quer Eu dar um não me voto de surpreendo. confiança pra pessoa? Você fala assim, não, imagina, Olha. a pessoa tá querendo se aproveitar porque ele é jogador de futebol. Imagina, sabe? Aí foi como se caísse uma cortina. Não que eu esteja... estou sim fazendo um julgamento. Estou sim Não, com você tá em base cima do- nas provas do Lógico. que eu estou vendo no processo judicial. Michele, Pra mim não teve surpresa Pena nenhuma. que não Zero. pode ser extraditado. Atualmente a gente pode julgar ele sim, ó, porque Pode, ele está condenado né? em primeira instância. É. Até que prova o contrário, ele é um Flávio, condenado. dia Julgamento, 10, o segundo dia 10, sem dia- o- Flávio, 10 de outubro. dezembro. 10 10 de de dezembro. dezembro. 10 de Vamos dezembro. supor- Dezembro. Dezembro. 10 de Agora, dezembro. segunda instância. Vamos supor que na 10 de dezembro, no julgamento da segunda instância, o juiz dê grande causa pro Robinho. Como é que fica a situação? Não tem como dar grande Se causa. ele não, der... você não sabe, não. Tô falando assim. Foi Pedro, Tem um monte de simples. coisa que acontece Simples, aí eu vou no chegar aqui, judiciário. fica a minha promessa. A começar pra você. pelo Brasil. Não, fica a minha... Não, eu tô falando assim. Lá é E diferente. aí, Fica, não, fica não. aqui a minha promessa. Vou Sim. chegar aqui e vou dizer assim, perdoe, Robinho, eu estava equivocado. Não, eu Não tô tem falando nenhum assim. problema. Farei isso. Agora, eu não Porque tenho agora- nenhum problema Não, em eu tô admitir falando os assim, meus se- erros. É. Ao contrário Não pode dele, acontecer. que já não é de hoje. Não, eu te falar, a saída não. dele já foi Não, eu tô falando complicada. assim, A dentro volta da tá justiça, pior aqui ainda. no Brasil, Ah. há pouco tempo a gente veio aqui no Brasil coisas mirabolantes, porque até o Supremo hoje, os ministros supremos são pessoas públicas, até então não era.
15, 20 anos atrás, ninguém nem sabia que eram os ministros. São pessoas. Vamos supor que lá no julgamento no dia 10. Se der grande causa pro Robinho, como é que fica? Vai pra terceira instância ainda? Não mas tem? eu Tem acho- terceira tem instância. uma Tem, terceira. tem. Mas eu acho que a Tem porque, discussão- porque aí a Não, sei, promotoria você- apela. Aí é porque Hoje é isso. Vampeta, A promotoria aí é porque apela. ele provou que é inocente. Ele apresentou a alguma discussão, coisa. nova. Isso É. tudo está com a justiça. Concreta. O que está com a justiça, está com a justiça. Não é, o que se discute é a ação do Santos de contratar um atleta que está com esse tipo de problema. Porque se o Robinho perde na segunda instância e é condenado mesmo, pode ter certeza que a carreira dele dentro do país acabou. Eu falei com um colega meu, jornalista italiano, de um jornal bem famoso, bem grande lá na Itália, e ele disse para mim, Luiz, me chama de Luiz, quando as provas são Aterrorizante. muito grandes. É. E quando um condenado, ele é condenado em primeira instância, geralmente na segunda instância, Segue, né? Segue. Ah, mas não tem jeito. ele não seria condenado de graça. Eu falei isso na sexta-feira. Eu tenho caso de uma pessoa conhecida de racismo. Ela foi estuprada por um italiano e o juiz falou: a palavra do italiano vale mais que um brasileiro aqui. O Miller viveu lá e sabe como é que é isso. Nesse caso era uma albanesa. Não houve nenhum tipo de. Eles não estão nem aí com albanês, com brasileiro. Foi julgado à luz das provas. E aí Sim, não tem como sim. discutir. E não fica enchendo muito saco que o Lucas Ferraz é capaz de trazer albanesa aí para contar a história. É verdade. É melhor baixar a bola. Fica quieto, fica na tua moita aí, tudo bem.